E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Porque o que antes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lemos até o versículo 29, do 27 ao 29, 3 versículos. Está aí a grande revelação. Então não podemos tirar somente a frase tudo coopera para o bem, sem antes analisar o que o apóstolo Paulo está falando de uma forma poderosa em nome de Jesus. Primeiro, como já disse, tenho visto tanta gente usando esse verso para se auto-justificar perante tantos erros, pecados, falhas, até catástrofes, coisas malignas, coisas que foram feitas com irresponsabilidade e vieram consequências terríveis, e todo mundo diz, tudo coopera para o bem, mas não é bem assim. Então, quando é que as coisas cooperam para o bem? Quando é que Deus está trabalhando com o seu desígnio santo, com o seu propósito santo, onde tudo vai cooperar para o nosso bem? Vamos lá. Primeira coisa, ele começa dizendo, aquele que examina os corações. Vai lá no versículo 27. Ele examina corações. Meu Deus, há um Deus que examina corações. Sabe por quê? Porque o homem não tem capacidade de se autoexaminar. O coração do homem é enganoso. Eu amo o Salmo 139 quando diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tem coisas que estão na sua vida, na minha vida, que não são o propósito de Deus, são coisas malignas e estão em nós, e nós não percebemos, e nós nos enganamos. Há caminhos que para nós parecem direito, diz a sua palavra, claramente Provérbios, e o seu fim é tortuoso, é morte. Então eu posso me enganar e meu coração pode se enganar. O proverbista também diz, guia o meu coração. Meu coração precisa ser guiado, meu coração precisa ser orientado. Sabe por quê? Porque eu sozinho não sou nada. Então, em primeiro lugar, há um Deus que examina o seu coração. Eu gosto da palavra examinar, sondar. Também traz a etimologia da palavra revelar, desvendar. Essa palavra em hebraico é galá, aqui ó, galá, Gimel, Lamed, Rei. Galá, que significa galá? Galá é despir, desnudar, abrir o véu, tirar para mostrar algo. Então, quando Deus sonda você, quando Deus esquadrinha você, quando Deus vai ver e examinar o seu coração, Ele vai desnudar a sua alma, o seu espírito, e ver as intenções daquilo que há dentro de você. Então, isso é necessário. É Deus com sua onisciência, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Essa onisciência que somente o Deus Todo-Poderoso tem, e essa ação sobrenatural do Espírito agindo em nós tem a capacidade de nos mostrar o que há dentro de nós. Uma das coisas que nós devemos pedir sempre para Deus, sempre é, Senhor, desvenda o que há no meu coração, mostra-me, porque eu não consigo olhar. Todo dia peça isso ao Senhor. Uma das coisas que eu sempre peço todo dia ao Senhor é isso, Senhor, mostra o que é em meu coração, porque eu me engano a mim mesmo. Segunda coisa é pedir perdão. Deus me deu uma frase, que essa frase é muito linda, diz assim, se o teu pedido diário, não for, perdoa-me, Senhor, você não conheceu a graça de Deus. Porque há pessoas que pedem tanta coisa, mas o seu maior pedido deve ser, perdoa-me, me perdoa, Senhor, me perdoa a cada segundo, por pensamentos, por palavras, por atitudes, por ações que desagradam a Deus. Peça perdão constantemente, isso prova o quanto a gratuidade está de fato na sua vida, enquanto você conheceu o carisma, a graça de Deus. Então, Ele examina os corações.
Se ele te examina, é para te avaliar. Primeiro ponto é para sondar você. Esse é o ponto, vou colocar aqui, ponto número 1, sondar você, para revelar, para te desnudar, para ver o que há no teu coração. E eu te provo uma coisa, claramente, Deus te mostrando, te revelando, Ele vai colocar no raio-x sobrenatural dele e vai te mostrar se o que você está fazendo está certo e errado. Ele vai te aprovar ou te desaprovar. Tomara que nos aprove em nome do Senhor. Ponto número 2, meu Deus, ponto número 2, qual é? Diz, ele também sabe a intenção do Espírito, aqui não é Espírito do homem, porque está com maiúsculo, pode ver, é maiúsculo, intenção do Espírito, é isso? Intenção do Espírito. Esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem um mover, uma intenção. Qual é a intenção dele? É te conectar a Deus, é vir até você e, logicamente, sondar você, nesse propósito, te revelar qual é a vontade de Deus. Logicamente, uma vez conhecendo a vontade de Deus, o desígnio de Deus, você vai saber se você está certo ou está errado, e ao mesmo tempo trazer a excelência do sobrenatural de Deus, e ao mesmo tempo interceder por mim, interceder pela minha vida, me conectar a Deus. Por isso ele diz, a intenção do Espírito, que é segundo o que intercede pelos santos, ou seja, eu tenho um que começa a gemer. No versículo anterior eu já tinha falado que ele intercede por nós, ele geme por nós. Então ele começa a fazer a conexão intercessória, onde ele começa a me revelar a vontade, como eu já disse, de Deus, e ao mesmo tempo me apronta nessa visão sobrenatural para me colocar diante de Deus aprovado. Ou seja, se eu estou aprovado pelo sondado do Espírito de Deus, eu vou conhecer a vontade e o desígnio de Deus, e ao mesmo tempo o Espírito vai me aprontar e me santificar para ser aprovado pela glória de Deus, pelo sondar de Deus. Então, eu preciso entender essa conexão do Espírito. Então, uma vez que estou conectado com a intenção do Espírito, com o propósito do Espírito, aí sim, eu começo a experimentar essa glória de que tudo que vai acontecer vai cooperar para o bem. Aí vem o versículo 28, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem. Aí vem, daqueles que amam a Deus. 3, amar a Deus. Os que amam a Deus. Os que amam a Deus. Já tenho falado sobre isso em outros estudos. Quando há uma prova assim concreta de que alguém ama a Deus, é se ele guarda os mandamentos do Senhor. O próprio Jesus já falou, e tenho citado isso aqui várias vezes, se me amardes, guardareis meus mandamentos. O problema da gente é que nós não entendemos que esse amor ele vai se esgotando, ele vai diminuindo, ele vai se esfriando. O próprio Jesus disse em Mateus claramente, quando ele pregou o sermão das últimas coisas, o sermão escatológico, ele disse que o amor de muitos esfriaria. Então o amor se esfria? Esfria sim. O amor vai diminuindo. Outros abandonam o amor, o primeiro amor. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, o próprio João escreve uma revelação do Espírito, o próprio Jesus falando com ele, dizendo, abandonar-se o primeiro amor. Há pessoas que estão deixando, largando, abrindo mão do amor para com Deus. Como se abandona o primeiro amor? É quando você começa a largar princípios santos da sua palavra. É quando você começa a largar, abrir mão da excelência da palavra de Deus, dos preceitos santos, da obediência, do guardar a palavra no coração. Isso vai se esgotando. Eu sou casado e eu vou lhe falar uma coisa. As pessoas me perguntam, você ama tanto a sua esposa? A gente vê que você ama a sua esposa. De fato, eu amo minha esposa, amo minha família. Mas eu vou lhe falar, como todo casamento, o amor às vezes vai se esgotando. Tem hora que, meu irmão, é só graça de Deus, só Deus, só Deus. Mas eu tenho aliança com a minha esposa. Minha aliança me faz buscar mais amor. Sempre quando chega alguém para mim e me diz, pastor, estou me separando, me divorciando, porque o amor acabou. Acabou o amor? Se é possível acabar o amor? Bom, Deus é amor. Se o amor está se acabando, Deus está se acabando na sua vida.
está acabando. Agora eu lhe pergunto, você tem carro? Tenho. Quando acaba a gasolina, você joga fora o carro? Não. Eu abasteço, então está na hora de abastecer-se. Se está se acabando o amor, você tem que se abastecer novamente. Então Deus é amor, Ele vai te abastecer. Em toda área que está acabando o amor na minha vida, está acabando Deus. Deus foi deixado de lado, o amor foi esfriando. Então nós temos que recuperar isso, nos abastecer. Então quando eu de fato amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Vou colocar aqui, palavra, eu guardei a palavra, guardaste a palavra, eu agora guardo a palavra. Assim, se eu estou guardando a palavra, eu estou de fato amando a Deus. E vou ser guiado logicamente para viver a excelência de coisas espirituais. Não esqueça de uma coisa, que eu não posso nunca crer que Deus vai aprovar obras carnais na minha vida. Não esqueça de ler Gálatas 5, quando há uma separação das obras da carne, há uma lista de obras da carne. Não vou falar agora porque não tenho tempo, mas lista aí especificamente, Paulo está nomeando onde obras da carne estão se manifestando em homens carnais. O próprio apóstolo diz que quem semeia na carne vai colher em carne, quem semeia no Espírito vai colher no Espírito. Como também em Gálatas 5 está o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É um fruto, mas está subdividido com vários gomos, onde nós temos 9 gomos, onde podemos usufruir de virtudes santas de Deus. Então, ou você anda na carne, ou você vive a dimensão do Espírito, ou você faz a vontade de Deus, amando a Deus, guardando os seus preceitos, ou você faz a vontade da carne, agora fazendo obras da carne, pecando, errando, fazendo coisas malignas, na minha lascívia, na minha concupiscência. Não pense que as consequências serão espirituais, serão consequências terríveis, e quando eu estou em coisas terríveis, não posso falar também, tudo coopera para o bem. Não, há coisas que não cooperam para o bem, há coisas que cooperam para a carne, para o inferno, para o diabo, para Satanás. Então nós temos que tomar cuidado. É hora de vigiar, e é hora de vigiarmos e estarmos atentos em nome do Senhor. Amém? Olha só, quando nós amamos ao Senhor, passamos a entender o decreto de Deus. Outra coisa, 3, 4, decreto de Deus. O que é o decreto de Deus? Tanto tem se falado sobre isso. Diz assim, tudo coopera para o bem, diz, daqueles que são chamados para o seu decreto. Tem gente que foi chamada para um decreto. Qual é esse decreto? Lógico, o desígnio de Deus antes da fundação do mundo. Efésios claramente diz que Ele nos chamou para obras antes das quais foram preparadas para que nós as vivêssemos, as experimentássemos, para que andássemos nelas. Então há um plano santo, glorioso de salvação, de propósitos sobrenaturais na sua vida. Então, se eu ando nesse decreto de Deus, eu fui chamado para esse decreto de Deus, eu logicamente só vou experimentar coisas maravilhosas, coisas gloriosas, embora haja lutas, dificuldades, e vamos enfrentar o ataque do inimigo, mas tudo vai cooperar para o bem, tá bom? Então, eu tenho aqui esse decreto santo, esse decreto sobrenatural na minha vida, em nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 29, porque os que dantes conheceu, então, porque eu tenho que ser conhecido por Deus, conheceu, ele conheceu, além de me conhecer, diz que me predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e também justificou, e também glorificou. Então, o que nós temos aqui? Uma sequência de decretos santos para a nossa vida. Primeiro, o decreto de nos conhecer. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos conheceu, ele sabia quem éramos, sem acepção de pessoas. Por favor, eu creio que há um decreto santo para a nossa vida, e é para toda a humanidade. Em 1 Timóteo 2, 3 e 4, abra lá, anota aí, 1 Timóteo
que diz? 1 Timóteo, meu Deus, porque tem gente dizendo que Deus escolheu uns e outros não. Me perdoem, eu não consigo ver um Deus dizendo, esse aqui eu escolho, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, esse aqui não, esse aqui vai para o inferno. Você consegue ver um Deus desse calibre que está dizendo, você é salvo, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Você consegue ver esse Deus? Me perdoa, eu não consigo ver esse Deus na Bíblia, mas aqui em 1 Timóteo 2,3 diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o 4 diz, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha para mim, Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento. Conhecimento de que? Qual verdade? A verdade desse decreto. O decreto é a verdade de Deus. O decreto é o propósito de Deus. É o propósito da salvação. Então, querido, não acredite quando alguém te diz, não, há pessoas que não adianta nem pregar porque não são escolhidas. Não, queridos, Deus chamou a todos. O propósito de Deus é morrer por todos. 1 Coríntios fala claramente que ele tem essa glória de... 2 Coríntios 5,15. Leia lá, 2 Coríntios. Não é 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios 5,15 diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele morreu por todos. Agora eu lhe pergunto, todos vão aceitá-lo? Claro que não. Ele morreu por todos, diz aqui Paulo claramente, em 2 Coríntios 5,15, morreu por todos, mas todos vão recebê-lo, todos vão crer? Claro que não. Claro que não, mas seria um Deus injusto se não tivesse morrido por toda a humanidade, ou se toda a humanidade não tivesse a chance de ser salvo. Né? Que alma injustiçada seria essa, que Deus não a escolheu e a criasse e a trouxesse a esse mundo para depois lançá-la para o inferno? Que tipo de justiça há nisso? De alguém que não tem a chance nem sequer que lhe apresentem a gratuidade e do propósito, do desígnio de Deus. Então, Ele me conheceu, depois Ele me predestinou. Predestino. O que é um predestino? Não é aquele uma vez salvo para sempre, ou esse escolhidinho vai para o céu e esse aqui vai para o inferno. Não. O predestino é um destino antes, já programado. Para quem? Para aquele que crê, para aquele que aceita a Cristo no seu coração, para aquele que recebe a salvação, para aquele que não endurece o coração, não endureçai do vosso coração. Então, a pessoa pode endurecer para receber a salvação, para receber a glória da salvação e aceitá-lo de boa vontade, aceitá-lo crendo no seu coração. Se crer de todo o teu coração, você vai confessar, você vai crer e você vai ser regenerado em nome do Senhor. Então, essa predestinação é para aquele que realmente aceita e recebe. Depois vem o chamado, chamou. Ele vai te chamar. Conheceu o predestino? Chamou, ele vai te chamar, venha. Se você atende, ele vai te justificar. E por último, glorificar. Acho que você acredita que nós vamos para o céu, vamos ser glorificados e santificados. Então, olha só a sequência. Só falamos uma frase. Tudo coopera para o bem. Em qualquer situação, não. Somente para aquele que é aprovado pelo exame de Deus, aí vai cooperar para o bem. Quando Deus me examina, me aprovou, por isso o salmista diz, sonda, meu Deus, sonda-me. Ele sabe a intenção do Espírito, que é me mostrar a vontade do Senhor e me apresentar a Deus rogando por mim, como intercedor com gemidos inexprimíveis. Ele prova em mim que eu amo a Deus e eu estou cumprindo o propósito de Deus, guardo a sua palavra aos que amam a Deus e andam segundo o seu decreto, conhecem o propósito, o decreto de Deus na minha vida.
aos que de fato entendem que Deus os conheceu antes da fundação do mundo, os predestinou, e essas pessoas entendem que é um predestino santo a ser seguido. Fui chamado, justificado e glorificado. Então, devemos pensar muito bem antes de falarmos, tudo coopera para o bem. Isso é fácil? Não, com certeza não. Mas somente pela graça de Deus somos salvos. Isso é um dom glorioso de Deus para a sua vida. Se você hoje, que está me ouvindo, porque sei que muitas pessoas escutam isso e estão afastadas de Deus, ou talvez nunca tomaram a decisão, hoje Jesus está te chamando. Eu te digo, o que nós estamos vendo no mundo hoje em dia? O que nós estamos vendo? Muitas pessoas têm me ligado, diversas pessoas me ligam no celular e através da internet me mandam uma mensagem no WhatsApp. E muita gente desconsolada, desorientada, pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da minha terra do Chile, da Bolívia, pessoas da África me ligando, de todos os estados do Brasil, entre tantos lindos abençoados. Glória a Deus por isso. Mas muita gente desorientada e falando: pastor, me ajude em oração, porque eu naufraguei na minha fé. Pastor, me ajude porque estou afastado da graça de Deus. Pastor, me ajude porque me esfriei no amor. Pastor, estou vendo o mundo conturbado, o mundo em tribulação, e não tenho esperança, tudo está desmoronando na minha vida. Se você está vivendo isso, eu te digo, Jesus tem bênção para a sua vida, e Ele morreu por você, Ele morreu por todos, e Ele te diz: eu quero te salvar, eu quero te transformar, eu quero mudar a tua vida, porque antes do mundo eu te conheci, te amei, e eu quero te dar a glória da salvação. Que Deus te abençoe. Faça a sua oração e diga e fale com Deus: Deus, eu quero a salvação bendita através da morte do teu filho na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe. E nos vemos no próximo estudo, em nome de Jesus.